Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Depois nós vamos para Filipenses 3. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo, Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa paciência, longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Filipenses 3. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pudesse confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós oramos para que o teu Santo Espírito possa realmente ter total liberdade, para que por meio da proclamação da palavra, o Senhor possa realizar em nós, no nosso meio e através de nós, aquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita do Pai. Espírito Santo, estamos aqui entregues e abertos a tudo aquilo que o Senhor deseja mover, ó Deus, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos expressar nossa fome, nossa sede por Ti. Queremos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. O mundo a caminho da destruição. Sabe,
O diabo cavou um buraco bem fundo para vocês todos. E as pessoas vão brigar para ser o primeiro a pular. Tem que carregar essa cruz, irmão. Tem que carregar essa cruz. Tem que carregar essa cruz. Ah! Com licença. Jovem. Acredita na cruz de Cristo, filho? Eu sou um pastor, então. Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. Acredito. Sabe, a cruz está manchada de sangue. É doloroso. Ela ama, perdoa e exige. Mas o que ela exige? Que a gente a professe para este mundo sombrio. E se você acredita, então a pergunta é: o que vai fazer a respeito? Queridos, nós estamos caminhando quase que para o final da série desse mês, que é Eu Não Sou, Mas Eu, baseado em Gálatas 2:20, que diz que já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa expressão que Paulo diz à igreja de Gálatas, ele nos ensina que quando nós nos encontramos com o amor perfeito de Deus, que é Cristo, nós então agora seguimos os passos dele. E seguir os passos de Cristo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É eu morrer, fazer parte da morte para que também eu faça parte do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Então o meu eu deixa de viver para que agora eu passe a viver não mais guiado pelo meu eu, pelas minhas vontades e pelo meu querer, mas pelo Espírito de Deus, que revela a vontade dele e que revela o querer dele e efetua também em nós, segundo o seu poder, que é Cristo Jesus. E o tema do episódio dessa série de mensagens de hoje é: eu cansei de desistir do meu eu. Basta, eu me rendo. Eu cansei de desistir do meu eu. Basta, eu me rendo. Quando nós vamos para esse texto que nós lemos da carta de Paulo a Timóteo, ele está aqui encorajando uma nova geração que iria dar continuidade àquilo que Deus havia confiado para que ele pudesse movimentar na história e na missão que Deus tinha imprimido na vida dele. Agora ele estava encorajando a próxima geração a dar continuidade. E essa nova geração, um deles era Timóteo. E aqui na carta que ele escreve a Timóteo, a maior forma da gente encorajar a nova geração a continuar a viver a missão de Deus é usar exemplos da nossa própria vida, da nossa própria história. E aqui então Paulo, ele se coloca como um espelho. Ele coloca aquilo que era a experiência e o viver dele, a busca de estudo dele com o Senhor. Ele começa então a retratar isso para seu discípulo e filho na fé chamado Timóteo. E ele diz aqui sobre a graça da vida que alcançou a vida dele, ao ponto dele dizer: cansei e desisto do meu eu. Basta, eu me rendo. Nós sabemos a trajetória de como foi a experiência de Paulo de conversão. Paulo, ele estava andando na estrada de Damasco e então uma luz forte brilhou sobre ele. Ele estava no cavalo, caiu do cavalo, ele ficou cego e uma voz então disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz então: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Literalmente Paulo caiu do cavalo
na história da vida dele. E ali uma luz forte, quando ele cai do cavalo, uma luz forte brilhou sobre ele. E então agora ele perde a visão, ele fica cego. E ele fica durante 3 dias cego. E agora ele tem o maior desafio da vida dele, que é não enxergar nada externamente, mas enxergar tudo internamente. E esse é o maior conflito do ser humano, é olhar para dentro de si. E muitas vezes encontrar um eco e um vazio que só Jesus pode preencher. Mas agora Paulo cego, ele então tem essa experiência de 3 dias ficar cego. E ele passa a olhar para dentro dele. E quando ele olha para dentro dele, ele desiste. Desiste do velho homem. Desiste de continuar vivendo baseado nos seus conceitos e nos seus achômetros. Ele desiste. Ele se cansa, porque no ritmo que Paulo vivia, ele era um cara diferenciado. Ele era um cara muito douto, cheio de informações. Ele era um homem religiosamente íntegro, irrepreensível. Mas por trás de toda aquela casca havia um vazio dentro dele. Porque todo ser humano tem um vazio dentro de si. Disse C.S. Lewis que todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Jesus. E agora que ele olha para dentro e vê isso, e vê, agora tem essa experiência com aquele que preenche ele. Ele vivia tentando se preencher com coisas. Ele vivia tentando, no mérito dele, na força do braço, conquistar os direitos dele, ganhar a fama dele. Mas nós vimos que ele expressa para a igreja aos Filipenses, dizendo que se tem alguém que podia se gloriar, era ele, porque ele era um cara muito joia, muito top. Mas aos olhos da presente sociedade, mas só ele sabia como ele era por dentro. E quantas pessoas que a gente conhece que é assim? Parece que tem uma boa autoestima, mas por dentro está quebrado. Esse era Paulo. E agora ele diz: eu considero tudo como perca diante do sublime conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz ainda que ele considera tudo como excremento, tudo como esterco. Tudo que ele tinha, ele considera como nada. E ele usa essa palavra, excremento, esterco, para dizer tudo que eu conquistei, tudo que esse mundo pode me dar, não se compara àquilo que o conhecimento do Cristo me dá. Então eu considero tudo como perca. E a missão da minha vida agora não é mostrar para as pessoas o que eu sou, o que eu posso. O maior alvo da minha vida agora é conhecer Ele. O meu maior alvo da vida é ser achado nele, fazendo parte da comunhão dos seus sofrimentos, para que de alguma forma eu também possa me conformar com a morte dele e ser parte então do poder da ressurreição. Ele diz que o anseio dele é esse agora, a vida dele é para isso agora, porque ele se cansou do eu dele, ele desistiu do eu dele, ele deu um basta, ele se rendeu àquilo que é a perfeita vontade manifesta da graça de Deus para a vida dele, que é Cristo. E Cristo agora então é suficiente. Não tem nada que o mundo possa me dar que vá competir com aquilo que Ele é, porque Ele é pleno, Ele é completo, Ele é suficiente. Paulo se encontra nesse lugar. Ele desistiu. Ele se cansou do eu dele. E ele se rendeu ao amor perfeito de Deus, Cristo. E o desejo dele era ser achado em O
que é ser achado em Cristo, é ser achado dentro do Cristo. Se alguém vir te procurar na cidade, você está dentro da onde? Você está dentro desse prédio, dentro dessa igreja. É aqui que vão te encontrar. E o que é ser achado em Cristo? É quando te procurarem, vão te achar em Cristo. Vão te achar sempre procurando entender o coração do Cristo, sempre dando uma resposta a esse lugar, que é o coração do Cristo. É discernir e entender o ritmo do coração dele, a harmonia do coração dele, aquilo que lhe agrada. Agora nós vivemos para isso. Tudo perde o prazer diante do prazer e da beleza de Cristo. Tudo perde. E Paulo está agora aqui ensinando o seu discípulo, a próxima geração, para que pudesse continuar aquilo que ele começou. E ele diz: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfêmio, perseguidor, insolente, ignorante, mas agora alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade, e transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele reconhece a miséria que era a vida dele. Ele tem outra expressão em Romanos que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O profeta Isaías, ele diz que nós não passávamos de um trapo de imundícia jogado para o chão. Essa era a nossa condição e a nossa realidade. Mas então, quando nós entendemos da onde saímos e aonde Ele tem nos colocado com a sua graça, nós vivemos para glorificar e honrar esse nome chamado Jesus. Eu dou graças. A gente só dá o que a gente tem. Queridos, ele agora era um homem agraciado, então ele tinha graças para dar. Eu dou graças. Por isso, queridos, que nós cristãos somos diferentes. Tudo está dando errado e nós estamos dando graça. Parece que o negócio, parece que nada está cooperando, mas na verdade tudo está cooperando. Por que, queridos? As pessoas aí ficam encabuladas. Como você está dando graça? O que você está agradecendo? Olha o perrengue que está a tua vida, pelo amor de Deus. Eu sou alguém agraciado. Ele me alcançou. Eu era um miserável, imprestável, e Ele com o seu amor olhou, e o seu olhar penetrou meu ser, e eu me rendi. Agora pode estar tudo fora dando errado, mas por dentro está tudo certo. Aleluia. Paulo, ele está escrevendo isso para o seu discípulo, dizendo: dê graça, agradeça, porque por meio da fé transbordou graça e amor de nosso Senhor Jesus sobre a tua vida. Nós precisamos dizer isso para a nova geração. Nós precisamos transbordar isso. O transbordo, ele acontece na realidade de quem é cheio. Se nós sermos cheios, então nós vamos transbordar isso. Ele diz: transbordou sobre nós, pela fé, essa graça e esse amor de Cristo Jesus. Ou seja, queridos, tem para nós e tem de sobra para dar para um monte. Então precisa transbordar através de nós. Eu dou graça porque eu era ignorante, eu era incrédulo, eu era perseguidor, eu era blasfemo, eu era um insolente. Paulo estava querendo dizer o que? Eu era um sem noção. Parece que eu vivia fora da noção da realidade. Mas quando Cristo entrou na minha vida, então tudo mudou. Tudo se transformou.
Quando Ele colocou a lente nos meus olhos, eu comecei a enxergar além. E Ele continua: digna é esta palavra, fiel é esta palavra, de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como ele se coloca, um dos maiores evangelistas da história. Ele diz que essa graça e esse amor transbordou na vida dele e alcançou ele sendo um principal pecador. Sabe, queridos, quando nós temos consciência da nossa condição caída, nós também agora, diante de Cristo, quando temos essa plena consciência, nós temos agora também uma plena consciência de gratidão, uma plena consciência de rendição, dizendo: o Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor é Senhor da minha vida. Nós precisamos transbordar e conscientizar a nova geração dessa graça e desse amor, ao ponto deles desistirem e se cansarem de ser eu, ou seja, desistirem e se cansarem de querer os méritos dessa terra, e entender que a graça não está naquilo que essa terra pode dar, mas naquilo que o céu já nos deu, que é Cristo. Nós precisamos, queridos, contar isso para as próximas gerações. Tem um casal de amigos que está lá na Inglaterra, e ele estava lá na casa eles estavam ontem na casa de John Wesley, e eles estavam lá no quarto de oração de John Wesley, e aí a Érica, ela postou assim, ela falou assim: conservar a história é fácil, o duro é conservar o fogo na história. Ou seja, histórias é fácil ser contadas, mas o fogo do Espírito, continuar varrendo as próximas gerações, é o desafio maior. Esses últimos dias Deus tem, por meio do Espírito, me levado a um lugar de uma angústia e de clamor por misericórdia por esse tempo e pela igreja do Brasil nesses dias, porque eu me preocupo com a igreja da próxima geração. E nós temos essa responsabilidade como adultos de conservar o fogo do Espírito, a plena consciência, a sã consciência. Porque Paulo, ele diz para Timóteo que alguns, deixando a boa consciência, naufragaram na fé. Queridos, nós precisamos conservar a boa consciência. Como que nós vamos marcar a próxima geração? Aqui Paulo está deixando marcas na vida de Timóteo, com a vida dele, dizendo: ó, eu era assim, agora eu sou assim, e a partir daquilo que Jesus fez em mim, agora eu me torno modelo. Olha o que ele diz: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa paciência, e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, ele está querendo dizer o que para Paulo, para Timóteo? Ele quer dizer que em mim, que sou o principal pecador, foi manifesta a graça do Cristo, a misericórdia do Cristo. O que é graça e misericórdia? Misericórdia, queridos,
é a gente ser livre daquilo que a gente merece. E graça é a gente receber tudo que a gente não merece. É isso que Cristo veio nos dar, graça e misericórdia. Ele diz: isso me atingiu como principal pecador, e agora eu me torno um modelo, porque a paciência que Cristo teve para trabalhar comigo e esperar o tempo, eu me torno agora um modelo para aqueles que hão de crer. Ei Timóteo, se torne um modelo para a geração que vai crer. Por isso ele diz para Timóteo na sua carta: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. Queridos, a gente precisa entender que a gente precisa crescer para dentro. Florescer é um resultado consequente. Toda árvore que não cresce para baixo, queridos, qualquer vento derruba. À medida que Deus está te fazendo crescer e te dando evidência e te mostrando para algumas pessoas que estão à sua volta, no sentido de mostrar o Cristo na tua vida, você precisa crescer mais ainda para baixo, ou seja, buscar cada vez mais, ter mais devoção, jejuar mais, orar mais, ler mais Bíblia, estudar mais a Bíblia. Queridos, mas o que acontece? Muitos estão estacionados e se acomodaram na fé. Tiveram e falam de coisas que viveram e mais que não estão vivendo mais. Queridos, o Senhor está despertando a igreja nas nações, nesses dias. Eu creio, queridos, num fogo sendo derramado do céu, avivando corações, para voltar a queimar de paixão por Ele, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu agora vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos ser possuídos por esse amor todos os dias. Isso precisa nos envolver e nos desenvolver. Por isso que Paulo diz a carta aos Filipenses, dizendo: desenvolvei a vossa salvação, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrompida. Queridos, nós precisamos desenvolver. Como está o seu desenvolvimento como salvo? Nós nos cansamos do eu, nós desistimos do eu, mas agora nós dizemos basta e nos rendemos a Deus. Se render a Deus não é fazer mais nada, é fazer tudo que você tinha que fazer e que você não fazia. Aleluia. Queridos, Ele é o nosso maior prazer. Nós precisamos nos mover para aquecer a nova geração. A nova geração, ela é fria e calculista. A nova geração, queridos, está me dando um desespero. Você vê no louvor, muitos deles estão sentados. Por isso que eu peguei no pé das crianças, seus filhos peguem no pé deles, para eles não ficar sentados aqui na frente. Se possível, traz eles para o lado de vocês, não deixa aqui na frente brincando. Eles precisam aprender a adorar a Deus. Antigamente tinha uma reverência, não falava nada. Na hora do culto tinha uma santa reverência. Por isso também havia um derramar diferente. Mas hoje a gente perdeu tudo. Nós pegamos adolescentes, queridos, no culto, na hora do louvor. Parece que estão mortos, não estão vivos. Não tem expressão. Mas como que nós vamos marcar e chacoalhar essa geração? Trazendo marcas da nossa vida para essa geração. Demonstrando que o nosso viver não é apontando, é mostrando com a vida. É queimando de amor, é sendo extravagante de amor. Aleluia, queridos. Nós temos, queridos, aquilo que o mundo não tem. Então nós precisamos entender que essa graça que nós temos e o mundo não tem, nos faz diferente, mas nos faz mais animados, nos faz mais expressivo. Querido, quando eu era do mundo, eu estou no mundo ainda, né, queridos? Não sou extraterrestre. Vamos mudar, fala. Quando eu era do diabo, eu não era de Jesus, eu arrepiava o couro, queridos, nas festas, em tudo. Quando
eu vim para Jesus, queridos, eu falei, não pode ser mínimo, tem que ser o máximo de mim. Se lá fora, sem conhecer Jesus, eu dava o meu máximo, aqui dentro eu vou me gastar, eu vou morrer se for preciso, mas eu vou dar tudo de mim. Aí tem gente que converte, queridos, morre, mas morre no literal. Vem para a igreja, parece uma múmia, anda para a rua, parece uma múmia, não tem expressão, o vento sopra, não está nem vendo. Entra do culto, senta, levanta, desce, vai embora, continua do mesmo jeito. Não, queridos, não pode. Aleluia. Não pode. Nós somos vivos em Cristo Jesus. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, queridos. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós não podemos viver que nem múmia. Nós precisamos viver, queridos, como quem está vivo. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que chegará o tempo, já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Queridos, nós estávamos mortos, nós ouvimos a voz do Filho de Deus, que é Cristo. Agora nós estamos vivos de verdade. Aleluia. Pensa a pessoa que está viva do seu lado. Aleluia. Fala, desperta tu que dormes, dá um aleluia, dá um glória aí. Aleluia. Amém, irmãos. Olha o que Paulo fala sobre quem Cristo é. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Ou seja, nós temos que viver para honrar o nome de Jesus. Aleluia, queridos. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos viver para a glória dEle. Aleluia. Desista e se canse do seu eu. Dê um basta e se renda à realidade da vontade de Deus. É o melhor lugar. É a melhor escolha que a gente faz diariamente. É se render e conhecer mais a Jesus. Como diz o profeta Oséias, nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer Jesus não é um evento, é uma contínua caminhada de conhecimento. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu vejo que eu preciso conhecer. Ele é demais. Ele é demais. Ele é lindo, Ele é incrível. Aleluia. A igreja brasileira precisa voltar à consciência de quem ela era sem Cristo e quem ela é em Cristo. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé, parecer que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar e abra o seu coração para Ele no seu lugar. Como se encontra o seu dia a dia com Cristo? Desista e se canse do seu eu ao ponto de dar um basta nele. Renda-se, renda-se. Renda-se àquilo que Ele quer, àquilo que Ele anseia, àquilo que Ele deseja. Fala, Senhor, eu não quero viver partes. Ou é tudo ou é nada, Senhor. Eu quero ver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ver tudo que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Ah, Senhor, eu quero tudo. Ah, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor diz que se nós pedirmos, nós recebíamos. O
O Senhor diz que se nós procurássemos, nós encontraríamos. Se nós batesse, o Senhor abriria. Então, Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa hora, nos rasgar diante de Ti. Nos rasgar diante de Ti. Ah, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que pai, que um filho pede um pão e lhe dá uma pedra. Que pede um peixe e lhe dá uma serpente. Ele diz: quanto mais o seu Pai Celestial lhes dará todas as coisas juntamente com o Espírito. Ah, Senhor, nós clamamos nessa noite, Santo Espírito de Deus, possua-nos por inteiro, envolve-nos, desenvolve-nos, marca-nos com Tua glória e com a Tua presença, para que então as próximas gerações, Senhor, seja envolvido pelo fogo e pelo Espírito. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de Ti. Mortifica o nosso eu. Sim, Senhor. Vivifica-nos segundo o poder do Teu Espírito. Meu amado Jesus, amado Jesus, nós nos rendemos em arrependimento. Perdoa as nossas ausências, as nossas negligências, as nossas desculpas. Nós nos arrependemos. Perdoa-nos, Senhor. Eis-nos aqui. Aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós não nos conformamos com esse mundo, nós não queremos viver em conformidade com essa terra. Somos filhos do reino, filhos da luz, para manifestar a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Por isso vem sobre nós, Papai. A consciência daquilo que Isaías contemplou, ao ponto de dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Nós clamamos, Senhor,
de nós, que os nossos olhos viram o Rei. Purifica-nos, Senhor. Nosso amor por Ti não seja mais um segredo. Essa é a nossa promessa. Gastaremos a nossa vida para Te coroar, para Te honrar. Sim, Rei da Glória. Para declarar que cada gota vertida daquela cruz de sangue não foi em vão. Não foi em vão. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a missão destinada a nós, Senhor. Aleluia. 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 Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e as virtudes do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Glória a Deus.